É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Bom dia, Shalom, sou missionária Yara Mesquita e estamos aqui em mais uma sexta-feira com Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao músico desta manhã, nossa levita, pastora Cláudia Regina, que Deus continue, minha pastora, te abençoando e te usando no louvor. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, conectados, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através da vida do Ninho e da sua esposa Meire, que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina, que Deus continue abençoando, meus amados, a vida de vocês. E agradecer também a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita, que Deus continue te abençoando. E olha, quero te pedir, vocês que já
estar conosco no Conectados em Fé, para nos seguir nas redes sociais, Missionária Yara Mesquita, no Instagram e no YouTube, e Conectados em Fé lá no Instagram e também no TikTok. Aleluia! Está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta com Conectados em Fé. E o tema dessa sexta-feira é a mulher na sociedade e na igreja. Glória a Deus. Amados, em Provérbios capítulo 31, versículo 25 e 26, nos diz: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, e fala com sabedoria e ensina com amor. Glória a Deus. O papel da mulher na igreja e na sociedade é de igualdade e dignidade. A mulher tem destaque para liderança, ensino, evangelismo e serviços, equilibrando a atuação no lar com participação ativa no mercado de trabalho e na missão cristã. Glória a Deus! O papel da mulher é fundamental como agente de transformação, generosidade e sabedoria. A mulher, ela contribui para o crescimento da comunidade cristã e uma comunidade mais justa e diversificada. Glória a Deus! Estamos no mês das mulheres. Glória a Deus por isso. E olha, a nossa convidada nesta manhã, ela é advogada, é natural de São Miguel dos Campos, ela é filha de Geraldo José e de Janete Rodrigues, é casada com Alexandre Cirino e tem 6 filhos: Netinho, Sandreives, Sandriene, Alexia e Melk. Ela se converteu em 1988. Foi batizada nas águas e no Espírito Santo em 1989. Congrega e coopera como pastora na Igreja Pentecostal Só Jesus Salva, da minha amada pastora Janete Rodrigues. Beijo, minha pastora. Quem é a convidada desta manhã? Produção. A nossa convidada faz parte de uma família de sacerdotisas, Geilda da Silva Cirino. Pastora Geilda, seja bem-vinda. Glória a Deus. Bom dia, minha pastora. Bom dia. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, justamente no dia do meu aniversário. Glória a Deus. Deus, Ele é tão bom e maravilhoso que me deu Glória a Deus. o privilégio de estar aqui nessa manhã. Quero agradecer ao Conectado, né, de estar aqui, de falar um pouco da minha vida e me emocionar quando você relatou aí a minha história, um pouco da história do meu nascimento, porque quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo e é nova criatura. E aí passou na minha mente todo o tempo da história em que eu estou vivendo, e é um prazer muito grande estar aqui. Para mim foi um presente. Meu aniversário, um presente para estar falando um pouco de Deus e da minha vida para vocês. Glória a Deus. E assim, é uma honra, né, para o Conectados em Fé ter a senhora conosco, né, nesse mês, que é um mês marcante. E a gente tem uma pessoa assim, um símbolo na cidade, que é a pastora Janete, que é sua mãe, que sempre ela está, né, comemorando, está homenageando as mulheres.
Então, para nós, do Conectados em Fé, é uma honra ter alguém, né? A filha da pastora de Janete conosco, nesse início, né? de toda a programação do mês de março vai ser com mulheres. Então, para nós, é uma honra ter a senhora aqui conosco. Amém? Para mim também é uma honra muito grande. Eu me lembro da primeira vez que ela fez o Dia Internacional da Mulher, que ela trouxe a cantora Lúcia Lima e fez várias homenagens aqui em São Miguel e ficou marcado. Sempre no mês de março ela fazia essas homenagens. É assim, no certo seria ela estar aqui. Verdade. Porque essa história é dela. E como filha eu me sinto honrada em estar representando uma pessoa em que eu me espelho, que eu tenho orgulho, que eu tenho prazer de dizer minha mãe, minha guerreira, uma mulher que tem uma história de vida. Eu acho que quase ninguém tem na biografia de Djanete a história que ela escreveu e que ele está escrevendo para ela. Aleluia, é verdade. E assim, o Conectado lançou o convite, mas infelizmente ela não pôde estar conosco. E aí sugeriu que fosse a senhora, né, que viesse estar conosco aqui. Para nós é assim um momento assim de honra e de gratificação. Amém? Amém. Então, minha pastora, esse programa, todo o programa vai ser voltado, né, às perguntas relacionadas às mulheres. Sabemos que a mulher ela tem um papel assim muito importante na sociedade. Na verdade, com muitas conquistas, mediante muitas lutas. E eu queria que a senhora, assim, mediante o mês de março, o que o mês de março, né, que é dedicado ao mês da mulher, né, o que ele representa para a senhora, assim, em termos de luta e de conquista, o que a senhora pode falar sobre isso? Olha, eu aprendi a dar valor ao mês de março quando pela a caminhada da minha mãe, a jornada dela, que é muito bonita, mas também pela Bíblia Sagrada. Quando eu fui ler na Bíblia Sagrada, a primeira juíza, que foi Débora. Então, ela já foi uma mulher que mostrou para a gente a luta da conquista e mostrar que uma mulher poderia também governar, ser juíza e ser profetisa, e um homem chegar para ele e dizer, só irei se você for. E quando a gente vai ler mais na frente Números, a gente vê as filhas de Zelofeade também. Eu sempre digo que aquela conquista dela mudou a história do povo Judá, de Israel, né, que as filhas não tinham direito à herança. Então, para mim, esse mês de março é um mês significativo. É um mês que as mulheres podem mostrar que a gente pode ser feminista, feminina e, ao mesmo tempo, conquistadora dos nossos direitos, e o que a gente quer com sabedoria e com Deus, a gente consegue tudo. Glória a Deus, é verdade. E assim, a gente vê na história de Débora que também ela foi uma mulher ousada. Uma mulher ousada, uma mulher determinada. Né? Uma mulher que a gente sabe que hoje nós não temos tanto preconceito, né, como antes, mas na época da Bíblia a gente sabe que tinha. Muitos preconceitos. Uma mulher chamada por Deus, né, uma mulher cheia do Espírito Santo. E ser cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. Uma mulher que tinha propósito. Propósito. Porque o segredo de nós, mulheres, não é fazer a nossa vontade. É entender o propósito de Deus. Quando a gente entende o propósito de Deus, a gente fica ousada, cheia do Espírito Santo e sabedoria que vem do alto. Aleluia, é verdade. Glória a Deus, é desse jeito. Gente, que manhã maravilhosa, que tema maravilhoso. Falar sobre nós, sobre as mulheres. Existe um ditado aí, e eu não concordo com ele, onde diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Não. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher.
que a mulher foi chamada para estar junto, ao lado, né? Ao lado. Ajudadora, auxiliadora. Companheira, auxiliadora, justamente. Glória a Deus. E a gente entende também que o homem, por mais forte que ele seja, a gente sempre segura o homem, sabia? Na oração, na sabedoria, na palavra. E às vezes ele não quer demonstrar para a gente, mas a gente é quem está ali do lado, segurando, fortalecendo. Às vezes até em silêncio, você fortalece o seu esposo em silêncio. Aleluia. A gente consegue fortalecer o homem. Glória a Deus, é verdade. Minha pastora, como conciliar a vida familiar, ser esposa, ser mãe, ser dona de casa, né, com a vida cristã e profissional? Olha, missionária, não é fácil. Tem momentos que eu tenho que parar e ter um secreto com Deus. Porque a minha vida é muito corrida, ela é muito agitada. Eu sou advogada, né? Sou pastora e sou mãe, esposa, dona de casa. Mas eu sempre peço na minha oração que o Senhor me ensine a saber dividir. Quando eu entro dentro de casa, eu sou a mãe e a esposa. Quando eu estou na igreja, eu sou a pastora. E quando eu estou fora, eu sou advogada. Mas eu tenho que ter as três juntas sempre. Porque onde a gente anda, a gente tem que ter a identidade de Cristo. Não é verdade? Eu sempre digo que antes de ser advogada e antes de ser mãe, eu tenho que reconhecer que eu tenho que ser da principal autoridade a Deus. Então, para mim fazer essa divisão, eu peço muito sabedoria. E tem momentos que às vezes eu me olho assim, eu digo, peraí, está tudo misturado. Está a advogada, está a pastora e está a mãe. Eu preciso separar. Não é fácil, mas eu peço a Deus sabedoria e entender o propósito dele. Porque para mim ser advogada hoje foi um propósito de Deus. Glória a Deus. Um propósito muito difícil, mas eu cheguei aqui com a ajuda dele e da minha mãe. Glória a Deus. Aleluia. A gente sabe que em tudo o Senhor tem um propósito. Muitas vezes, naquele momento que o Senhor nos chama, que a gente está ali, né, seguindo, o Senhor chamou a senhora para ser pastora, para ser mãe, para ser advogada, e o conciliar essas coisas, né? Há toda uma renúncia, né? Eu tenho certeza que a senhora teve que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. Quando eu decidi fazer direito, eu vou até tentar me controlar aqui para não me emocionar, foi um chamado de Deus numa profecia. Glória a Deus. E aí eu escutei aquela profecia, mas eu não entendi. E quando eu fui fazer o vestibular, houve vários problemas para mim não ir. Mas eu fui assim mesmo. Consegui fazer. Fiz a faculdade, mas sempre vinha aquela voz, você, filha de família pobre, como é que você vai conseguir? Foram 5 anos onde Deus me levou para um deserto de humilhação, para mim aprender e saber que o que eu sou hoje, eu devo a Ele. Glória a Deus. A minha mãe que se sacrificou e ao meu esposo que tomou conta dos meus filhos pequenos para me fazer hoje. E hoje eu sou advogada. Então, hoje eu sei saber dividir, Yara, porque eu sei de onde eu vim, o propósito para o qual eu fui chamada e o exemplo que eu tenho que ser dentro da minha casa com o que Deus me chamou para ser. Glória a Deus. Por isso que eu sei saber dividir, pedindo a Ele sabedoria. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! É desse jeito, amados. O Senhor, Ele é aquele que nos conduz em triunfo. Muitas vezes, no começo, né, vem as lutas, vem as dificuldades. Né, muitas vezes vem até o momento de desistir, de não querer avançar, de parar. Mas o Senhor, Ele é aquele que nos fortalece, que nos ajuda, que nos dá o ânimo
né, que nos levanta e diz, não, você tem que continuar, você tem que progredir, você tem que avançar. Porque em tudo o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Minha pastora, olhando para trás, a senhora falou um pouquinho aí, mas olhando para trás, qual foi a maior conquista? Eu sei que tiveram várias, né? Tem várias, mas qual foi assim, a que marcou mais a senhora, né? Que Deus te permitiu realizar? Será que foi essa? Foi questão da advocacia? Ser advogada. Porque quando eu fiz a inscrição para fazer o vestibular, eu me lembro que nem o dinheiro da inscrição eu tinha. E nesse dia minha mãe tinha um valor e ela disse, vai embora fazer. E eu fiz. E no dia de fazer o vestibular aconteceu um imprevisto muito grande. Eu ia com uma amiga minha e na hora ela desistiu, eu tive que ir de ônibus. E eu não sabia andar em Maceió. E quando eu desci, lá Deus fez tanta maravilha que tudo atrasou. Deu tempo de eu chegar. Glória E na hora que eu entrei na sala, o nervosismo foi tão grande que eu desmaiei na hora da prova. Baixei a cabeça e apaguei. E quando faltava 40 minutos para a prova terminar, eu me acordei. E eu disse, Senhor, e agora? São 100 perguntas e uma redação. Como é que eu vou fazer isso? E o Senhor falou para mim, faça a redação e das perguntas cuido eu. Glória a Deus. E quando meu esposo disse para mim no outro dia, você passou, eu dobrei os joelhos e entendi, tem propósito nessa minha história. Há um propósito. E eu me alegro com isso porque até hoje, eu sou advogada, já está com 10 anos, e eu tenho ganhado tanta gente para Jesus, esse mundo aí afora. Aleluia. Tanta gente que eu fico assim, maravilhada de entender que aquilo que eu passei para não fazer foi o nosso adversário querendo impedir a história que hoje eu tenho para contar. Propósito de Deus através de mim. Glória a Deus, aleluia. Eu fico maravilhada com esse Deus. Ontem eu estava conversando e com alguns irmãos, tem um casal de pastores. O Senhor, Ele nos faz promessa. Ele nos faz promessa. E ontem eu fiquei assim, maravilhada com o que Deus fez, porque Ele usou aquela pastora para mim e assim renovou as promessas. E ainda disse assim, são promessas antigas, mas Ele manda dizer que vai realizar. E ali eu conversando, eu dizia dessa forma, o Senhor, Ele nos faz promessa, mas as promessas para a gente alcançar, para a gente viver, para a gente tomar posse, exige de nós um posicionamento, exige de nós um sacrifício, uma busca, uma entrega, né? Uma renúncia, uma perseverança, o não querer desistir, o confiar no Senhor e ir até o fim. E eu lembrando ali, quando Deus Ele fez aquela promessa, a pastora Geilda, ao povo, né, de Israel, que Ele disse, né, Moisés tira o povo do Egito e Deus faz a promessa que vai colocar o povo na terra prometida, que Ele, o Senhor, estava dando. Mas houve lutas, houve batalhas, para que o povo tomasse posse da terra que já era deles, porque o Senhor já tinha dado. Então, as promessas de Deus para as nossas vidas não está dizendo que nós não vamos viver lutas, né? As lutas vão vir, né? Quer dizer, a senhora ia com alguém, a pessoa desistiu. A senhora não sabia andar em Maceió, mas o Espírito Santo, o Senhor, te levou lá. Então, em tudo a gente vê a mão do Senhor, o agir do Senhor, e isso é maravilhoso. Verdade. E quando eu cursei os 5 anos de faculdade, meu maior sonho era ver que o meu pai me visse formada, né? Mas aprovei a Deus que ele fosse antes para o Senhor. E aí eu passei por outro estigma muito difícil. Eu não tinha condições de pagar cursinho para fazer a prova da OAB. E tinha pessoas que fizeram apostas aqui em São Miguel.
ela nunca vai passar. Meu Deus. Ela não tem condições de passar. Fizeram apostas dizendo que eu nunca, jamais eu ia ser advogada um dia. E eu entrei no meu quarto, que eu sempre digo que eu tenho um quarto de oração, botei a cadeira lá e disse, Senhor, sente aqui, preciso falar contigo. O Senhor usou um pastor. Na primeira vez que a minha mãe ganhou para vereadora, Deus usou ele disse que eu seria a voz daqueles que não ia poder falar. E que ele ia me levar no meio de desembargadores, de juízes, para que eu pudesse falar. E aí eu contei para Jesus, eu disse, Senhor, aquela promessa, eu já fiz a faculdade, mas eu não tenho condições de fazer a prova da OAB. Não tenho condições de cursar nenhum cursinho. Então vem aqui, senta aqui comigo. Eu tenho 3 meses para fazer essa prova e para passar. Eu não posso pagar cursinho. Me ajude. E o Senhor disse, olha, durante o dia, tome conta da casa e durante a noite, venha ter encontro comigo. Aleluia. Quando eu passei na primeira fase, que o meu esposo me falou, eu louvei a Deus. Mas a parte mais difícil seria a segunda fase. Yara, eu estudei 3 meses, sem pagar cursinho. Tudo com aula gratuita do YouTube. Mas eu sei que foi Deus que fez. Aleluia. Eu reconheço que foi Ele. Porque eu passei na minha prova com uma nota muito boa, alta. E eu estava em frente ao shopping, antigo shopping Guatemi, quando eu recebi a notícia que eu era advogada. Então, naquele momento, eu dobrei o joelho no meio da rua, em Maceió. E eu disse, toda a honra e toda a glória seja tua. Então, aí eu entendi. O deserto que eu passei de humilhação era porque eu tinha que deixar as coisas do Egito. Talvez eu quisesse me engrandecer se eu fosse levar o título de advogada. Talvez eu quisesse empinar o nariz, como muitos fazem. Deus me levou a passar 5 anos em meio à humilhação, perseguição, porque isso hoje eu sei que o que eu sou, eu devo a Ele. Aleluia. E à minha família. Glória a Deus. Somente a Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Gente, eu fico assim maravilhada com as coisas que o Senhor faz, a forma que o Senhor age, com o poder desse Deus tremendo, poderoso, maravilhoso. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre a promessa. Então, eu quero dizer para vocês que estão aí nos assistindo nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, creia, porque tudo aquilo que o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vem as lutas, vem as dificuldades, mas o segredo é perseverar, confiar, acreditar. Aleluia, que aquele que fez a promessa, Ele é sim fiel para cumprir. Glória a Deus. Minha pastora, como a senhora tem usado a sua conquista, a conquista que o Senhor te deu para edificar o seu lar, a igreja e a comunidade em geral? Quando eu estava cursando a faculdade de Direito, eu coloquei um propósito no meu coração de trabalhar com mulheres em situação de violência. E a minha graduação toda foi em cima disso, todo o meu estudo. Eu tenho até 2 livros que eu fiz, tenho mais 2 que estão para ir para a editora. Então, eu sempre faço assim, eu uso a minha vida cristã, que tem que ser, a gente tem que ser exemplo, e o que eu venho aprendendo durante o dia é justamente para mostrar para as mulheres que hoje em dia há um ensinamento errado, que tem muita gente que está falando aí fora, que nós mulheres temos que ser feministas. Então, a gente tem que fazer isso, a mulher não pode fazer, a mulher é isso. Eu mostro para as mulheres que, essa semana mesmo eu estava conversando com uma, eu sou feminista feminina, meu marido é o senhor da minha casa. Eu amo meu esposo, ele é um homem de Deus.
Então, eu uso isso na vida diária, os ensinamentos que tem a palavra de Deus, nos mostrando como ser sábias, mulheres sábias e pessoas sábias, e sempre dizendo para as pessoas, o que você for fazer, peça primeiro permissão a Deus. Aleluia. Pergunte a Ele, você está dentro do propósito? É isso mesmo que Ele quer que você seja, que você faça? Porque muitas das vezes é a nossa vontade e não a de Deus. E aí eu tento fazer isso para os meus filhos, gente, em casa. Veja, quando eles vão fazer qualquer coisa, eu digo para eles, você já orou a Deus? Você já perguntou a Deus se é isso mesmo que Ele quer que você faça? Você já perguntou a Deus se Ele quer que você... Você já perguntou ao Senhor o que você está fazendo de errado? Porque às vezes a gente pensa que está certo e não está. Até um carro que eu vá comprar, eu peço permissão a Deus. Aleluia. Eu pergunto a Deus, é esse? É assim que eu vou fazer? É assim que eu tento ensinar para os meus filhos o princípio da palavra de Deus, Aleluia. o propósito e a vontade dele nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E sabemos que é fundamental a gente ter essa busca com o Senhor, né? Entender que nós precisamos do Senhor em tudo, né? Em tudo que nós vamos fazer, nas nossas decisões, Verdade. naquilo que a gente pensa, como a senhora falou, às vezes a gente acha que é o certo, não, isso aqui é bom, isso aqui vai dar certo. E aí, quando a gente não busca o Senhor, nós estamos correndo um grande risco de lá na frente, aquilo que a gente achou que seria bom, que daria certo, não ser tão bom e não dar certo. E aí vem a decepção. E muitos de nós, eu falo assim, de nós, a questão é cristão, nos decepcionamos, fazemos nossos planos e depois os planos são frustrados, mas porque não foi primeiro buscar do Senhor, né? Ouvir do Senhor a direção, né? Se era aquilo mesmo. E aí a gente vai culpar Deus, né? Vai dizer, foi Deus, porque o Senhor, não porque você não orou. Eu me lembro que eu tinha um carro Peugeot verde e eu queria trocar o carro. E aí eu fui procurar outro carro para me comprar. E fui orar. Senhor, eu quero um carro, eu quero trocar meu carro, mas eu preciso que o Senhor dê o aval. E quando eu comecei a orar, o Senhor me levou a um certo lugar que, quando eu cheguei lá, tinha um Gran Siena vermelho e eu olhei para o carro e disse, gostei desse carro. Mas ainda não tinha aprovação de Deus. Liguei para meu esposo, eu disse, encontrei o carro, mas eu vou orar mais. Passei 15 dias orando por esse carro. Fiz a proposta, foi aprovado. O rapaz disse, leva. Eu disse, não, o Senhor ainda não deu a assinatura. E um dia eu vinha passando de frente à casa da mamãe, e quando eu estou lá orando ainda, pedindo confirmação, que era o meu último dia, que eu baixei a cabeça, eu me lembro que passou um carro vermelho, da mesma marca, da mesma cor. E eu olhei para o carro e o Senhor disse, vai lá buscar, eu estou no negócio. Glória a Deus. Então, bom é a gente fazer quando Deus assina embaixo, porque quando Ele assina, está aprovado. É verdade. E aí Ele se responsabiliza por tudo. Verdade, glória a Deus. Quando Ele assina, não tem como dar errado. Glória a Deus. E aí nós estamos indo para a nossa próxima pergunta, minha pastora. Pastora, como ser uma mulher de fé e determinada, principalmente na época de hoje? Com experiências. Experiências que eu já passei com o Senhor. Já passei a experiência de ser desenganada pelos médicos. E o médico me dá 3 meses de vida. E eu não aceitar. Descer e perguntar ao Senhor pelas promessas que Ele me falou um dia. E ver o Senhor operar. E hoje eu tenho a minha filha Alexiane, que foi feito de um propósito, de um voto que eu fiz de Ana. Passei por muitas experiências difíceis. E nessas experiências que eu passei, eu entendo que o Senhor sempre será e nunca mudou quando a gente coloca a nossa fé em ação e crê que Ele é o Deus do impossível, como está escrito em Lucas 1:37. Glória a Deus. Então, pelas experiências de vida,
eu tenho fé e certeza. O meu Deus proverá, porque Ele ainda é Deus. Glória a Deus, aleluia, dessa forma. E assim, amados, vocês que estão aí nos assistindo nesta manhã, essa família é uma família admirável, porque nós conseguimos ver que são mulheres de fé, mulheres de garra, né? Mulheres valentes. Eu olho para a pastora Djanete e é isso que eu vejo nela, uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher determinada, uma guerreira. Né? Eu olho para a pastora Vaninha e vejo da mesma forma. E olho para a pastora Geilda de Samada, que está conosco nesta manhã, e vejo da mesma forma. Eu costumo dizer, pastora Geilda, que tem família que tem um legado, né? Assim, que a gente olha para aquela família e a gente vê algo. E a família de vocês, acredito que não só eu, mas muitas pessoas vê esse legado de fé, de garra, de coragem, de valentia. Então, assim, a gente vê Deus nesta família. Que não é fácil, né? Não é Mas fácil. quando a gente está dentro do propósito, a gente enfrenta as experiências de vida, os desertos, as cavernas, porque muitas das vezes a gente entra dentro delas sem querer e querendo e necessitando, porque há momentos que o silêncio de Deus para você é necessitando que você entre dentro da caverna e escute e tenha a habilidade de saber qual é a voz de Deus. Às vezes a gente pensa que é um vento forte, a gente pensa que é um redemoinho, quando é só bem fraca, aquela mensagem bem leve. A brisa bem suave, Aleluia. Dizendo que está com você em todos os momentos. Glória a Deus. E o bom disso tudo é que mesmo dentro da caverna, ele usa corvo para levar o alimento, mas você não se enfraquece e nem deixa de sentir a presença. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! É dessa forma, gente. Que manhã maravilhosa! Eu amo falar desse Deus. Eu amo falar da palavra de Deus, porque traz ânimo para nossas vidas, traz fortalecimento para nós. Glória a Deus. Pastora, se a senhora pudesse definir a mulher cristã de hoje com uma palavra, qual seria essa palavra? Essência de Cristo na vida dela. É o que nós precisamos ter, a essência do Senhor na nossa vida. Aleluia. Não precisa a gente abrir a boca para dizer eu sou cristã. Quem passa já sente a essência, já vê a presença e já vê que Cristo está em nós. Então, a gente precisa ter a essência de Cristo. Não se afastar dele, não deixar ele e deixar que ele seja o seu testemunho de vida, falando sem precisar você abrir a boca. Glória a Deus. A fé, a perseverança e a certeza de que o Senhor está conosco, porque ele diz na palavra dele que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, então descansar. Glória a Deus. Descansar no Senhor é ter a essência de Cristo nas nossas vidas. É ter o bom aroma de Cristo, né? A essência que é onde a de gente Cristo. passa, fica. É como um bom perfume. Né? Às vezes a gente chega num ambiente, a gente sai, mas o aroma do perfume permanece. Não é verdade? Eu aprendi, desculpe estar interrompendo, missionariária. Quando eu li João 12, o último culto de Jesus, eu aprendi uma coisa muito forte com Maria. Maria, ela estava no capítulo 10 aos pés do Senhor, aprendendo com ele. No capítulo 11, estava chorando pela morte de Lázaro. E no capítulo 12, estava uma multidão na mesa, né? Estava muitos ali, na mesa estava Lázaro, estava Jesus, mas Maria veio por trás, debaixo da mesa, quebrou o melhor unguento nos pés de Jesus
lavou os pés dele, beijou, enxugou com os cabelos. Então, o que eu aprendi que a adoração ao Senhor nos faz. Não precisa a gente ir atrás. Ele já lhe procura e está perto de você. Aleluia. Então, é isso que eu sempre peço ao Senhor. A essência de adorador, tendo, faltando, doente, mas sempre adorando a Ele, porque Ele é tudo. Glória a Ele Deus. é tudo. Aleluia. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que você que está aí nos assistindo, com certeza você está sendo impactado pela palavra do Senhor nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. E eu já quero, aleluia, mandar um abraço para o nosso apóstolo Josivaldo Lima. Sábado passado, dia 28, foi aniversário do nosso apóstolo. Apóstolo, que Deus continue te abençoando. Saiba que amamos a sua vida. Somos gratos ao Senhor pela cobertura espiritual do Senhor nas nossas vidas. Quero também mandar um abraço para a apóstola Ruth, que também é a nossa cobertura. Que Deus continue, minha apóstola, te abençoando. Quero também mandar um abraço para a Alexandra Alalá, que também foi aniversário dela sábado passado. Minha amada, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Minha pastora, qual mensagem de determinação, coragem que a senhora deixa para as mulheres que buscam seus sonhos, que estão agora nos assistindo nesta manhã? Queria que a senhora olhasse para esta câmara e deixasse essa mensagem. É difícil, viu? Mas eu vou tentar. Quando eu me formei em Direito, Yara, não foi nova. Eu já tinha 40 anos. Então, eu quero dizer para você, mulheres, não desista dos seus sonhos. Não pense que está tudo acabado. Confie no Senhor. A nossa determinação e força vem através de Cristo. Hoje eu estou fazendo 60 anos. Não é uma idade fácil. Há 10 anos que eu sou advogada. Milito na área muito difícil, mas eu tenho conquistas de livros que está Glória aqui. a Deus. Que eu consegui. Faço parte da Associação Abracrim, Acrimal, e da ABMCJ, que é de Mulheres de Carreiras Jurídicas. Então, eu ainda tenho um sonho a seguir. Meu maior sonho é ser juíza. Glória a Deus. Não sei se eu chegarei lá, mas é meu sonho. Glória a Deus. Então, não desista. Insista, tenha fé, persista. Porque, quando a gente desiste, a gente nos torna fraco. E a Bíblia manda a gente ser forte, ser uma fortaleza. No mundo de hoje, desistir, ter fé e colocar Cristo na essência da nossa vida e ter propósito é saber que você vai conquistar um futuro, um desejo e um sonho. Mas, primeiro, coloque Cristo na sua frente, que você vai conseguir. Porque eu ainda tenho esse sonho de ser juíza. Não sei se está dentro da vontade do Senhor, mas eu sei que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Glória a Deus. Eu ainda tenho uma história para contar, que é justamente um dos sonhos que eu tenho para realizar. E esse sonho, Yara, é sobre o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. Amém. Eu tenho projetos. Então, eu sempre digo para as mulheres, não desista. Não queira ser a última. Seja sempre apresente e firme. Glória a Deus. Pastora, fala um pouquinho dos seus livros. Nos apresente um pouquinho. Glória a Deus. Esse daqui foi o primeiro livro, né, que foi lançado, que foi na Abracrim. Foi um projeto que a gente fez. E eu, estudando a Lei Maria da Penha, eu descobri que existe um dispositivo na lei que ela pode tratar o homem, o agressor.
Eu tenho até um projeto voltado para isso. E nesse projeto a gente tem maneiras de tratar esse homem para poder coibir a violência doméstica. Esse tema está aqui. E esse outro livro também que foi sobre violência doméstica, porque eu sempre milito nessa área, é como tratar essa mulher sendo atendida na esfera judicial, na esfera pública, e o tratamento dessa mulher. Há uma coisa que eu tenho visto, Yara, no meu decorrer do tempo, é que a mulher ela precisa ser cuidada de uma maneira diferente, não porque ela seja sexo frágil. Nós não somos sexo frágil. Nós somos sexo forte. Verdade. Por isso que Deus ele nos escolheu fazer do osso da costela do homem. Mas por ter cuidado, porque o próprio Senhor disse para o homem: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, o que eu tento fazer é ensinar isso. Que o homem veja a mulher como Cristo vê a igreja, para amá-la diferente. Para amar como Cristo amou, dando a sua vida por nós, pela igreja dele, a noiva dele que somos nós. Aleluia, é verdade. Minha pastora, pessoal que está nos assistindo agora, de repente tiver interesse em um desses livros, onde eles podem, assim, onde podemos adquirir? Entrando em contato com a Abracrim, que é a Associação de Criminalistas Nacional, eles conseguem a compra desse livro. Aí são vários temas, e um dos meus temas é sobre o atendimento à mulher em situação de violência. Eu estou para fazer mais 2 livros, que é sobre mulher também, só que o livro vai ser todo meu, né? Vai ser só eu só. Aí tem vários profissionais. Certo. E aí, um dos capítulos que tem aí são eu, dos que está aí são meu. Amém, glória a Deus. Então, no final do programa, a produção vai deixar, né, aqui direitinho o endereço aqui, né, para o pessoal que tiver interesse, né, eles são entrar temas em contato. muito importantes e muito bons, né, para a gente ver a importância do trabalhar, que a gente precisa hoje. A gente está vendo que são muitas mulheres morrendo. Verdade. E nós precisamos, não só enquanto advogada, mas enquanto cristã e mulher, trabalhar em prol disso, na conscientização ao homem, que a mulher é a noiva de... nós somos, né? A noiva de Cristo. E que o homem precisa dar um outro olhar, um outro cuidado, de outra maneira. Verdade. A mulher, ela é como a palavra diz, ela é para ser cuidada, amada, né? E são coisas assim que nós estamos vendo coisas assim absurdas em relação ao que está acontecendo com as mulheres. Um dia desse, na igreja, lá na oração de manhã, que o Senhor tinha, assim, eu orando, e o Senhor me trouxe esse despertamento. Por quê? Né? A fúria do inimigo contra as mulheres. Que a gente vê que o número de mortes de mulheres assim, é uma coisa alarmante. Muito, 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 muito. E eu justamente é nesse propósito da minha oração. O porquê atinge primeiro a mulher. A mulher. Mata a mulher, mata os filhos, destrói o lar. Qual é o segredo e o mistério? E aí o Senhor me revelou, porque nós somos a força da nossa casa. Quem é que ora mais? Verdade. Quem é que busca mais? Quem é que está mais na presença do Senhor? Nós somos o alicerce da nossa casa. E a gente vê isso dentro das igrejas. Maior número, né, de cristãos a gente vê que são as mulheres. São as mulheres. Então, somos as primeiras a serem atingidas. E nós precisamos nos unir para unir forças, fé e propósitos, para a gente tentar ver uma maneira para a gente coibir essa violência tão grande contra as mulheres. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito, amados, nós precisamos orar, confiar no Senhor e também estar a par das leis, né, das leis que nos cobre, né, que nos dá garantia. E é por isso que esse mês de março o tema vai ser voltado para as mulheres.
E não poderia ser diferente, né? No nosso primeiro programa, está com essa mulher de Deus, que é uma mulher de Deus e é uma mulher que o Senhor levou, né, para um grande propósito, um grande chamado, que é o chamado de cuidar, de apacentar, né, e também o chamado, né, como advogada, para entender as leis, para também poder ajudar, proteger. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa, por esse tema maravilhoso. Eu já quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a vocês que estão aí conosco, nos assistindo, conectados, que não perdem mais uma sexta-feira, que Deus continue te abençoando. Quero agradecer também os nossos parceiros de fé que acreditam no Conectados em Fé. Academia WF, através do Ninho e da Meire, que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena, que Deus também continue abençoando vocês. E a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita, que Deus continue, minha amada, te abençoando. Glória a Deus! E olha, nós estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, que já já estamos de volta no Conectados em Fé. Segue a vinheta. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu,
pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Estamos de volta com Conectados em Fé. Estamos agora no quadro maravilhoso, quadro cheio de recordações, que é o quadro Recordar é Viver. Minha pastora, estamos no quadro agora Recordar é Viver. É um quadro cheio de emoções, então não segure as lágrimas, certo? Sei que a senhora vai viver agora momentos, né, vai reviver momentos que acredito que marcaram a sua vida. E aí, produção, nossa primeira foto. E aí, minha pastora, o que essa foto traz para a senhora neste dia? Ela traz para mim algo que eu sempre desejei fazer. Eu fui a primeira filha do meu pai que cursou o curso superior. E ele sempre dizia para a gente que veio para a cidade para dar para a gente o melhor. Quando eu fui fazer direito, eu queria entrar com ele. Tanto é que eu não quis fazer a minha formatura. Só fiz a colação de grau. Porque ele não estava lá mais. Me lembro no dia que ele faleceu, eu estava com ele deitado na cama, nós dois conversando. E eu fui trabalhar, e quando eu voltei, minha mãe disse que ele estava na UTI. E eu fui a única pessoa que vi, né, quando ele saiu da UTI já morto. Mas eu tenho algo para dizer, eu sei que ele está lá com Deus, não vai me ouvir, mas eu quero dizer, Pai, eu venci. Glória a Deus. Eu completei a história. Glória a Deus. Eu consegui. Acho que é o sonho de todos os pais, né? Hoje eu sou uma advogada. Tenho certeza que o meu nome é um nome de respeito, porque eu aprendi com o Senhor, que sempre foi, junto com a minha mãe, espelho de vida, de integridade, de respeito, de caráter, de amor e de família. O que eu sou hoje, eu devo ao Senhor. Não foi possível entrar com ele, mas é possível agradecer pelo que eu sou hoje. Muito obrigada. Glória a Deus. Aleluia. E é um dos sentimentos assim que eu admiro muito. Não sei se a palavra é essa, sentimento, mas a gratidão. Quando nós somos gratos. Sou muito grata, porque a gente só entende depois, Yara, cuidado. É verdade. A gente só entende depois a insistência dele de muitas coisas que os nossos pais
impede para a gente não fazer, para a gente não participar, para a gente não ir. A gente só entende depois. E eu entendi depois o que ele tentou fazer, me privar. Quando ele dizia não, quando ele dizia não quero que você faça isso, eu entendi depois. Então, eu agradeço a Deus. Por hoje eu ser advogada, estar formada, ter uma mãe maravilhosa. Minha mãe é um exemplo de vida. Eu amo demais. Eu sempre digo que ela é a minha rainha. Ela é o espelho de vida que eu não quero, de maneira nenhuma, tirar da minha frente. Eu quero sempre olhar. Então, eu sempre digo para o Senhor que Ele me dê sempre condições para que eu possa dar para ela o tudo que eu possa dar e o que o Senhor permita. São pessoas que me ensinou tudo o que eu sou hoje. O que eu aprendi em forma de caráter, da pessoa que eu sou hoje, a formação que eu tenho hoje, eu devo ao meu pai e à minha mãe. Glória a Deus. Para mim, são os exemplos de vida mais perfeitos. Depois de Deus, são os meus pais. Amém. Glória a Deus. Eu não tive a honra de conhecer o seu pai. Assim, conhecer como eu conheço a pastora. Mas a pastora de Janete, realmente, eu só tenho assim palavras, né, de engrandecimento sobre a vida desta mulher, porque é o que ela passa. Eu sempre falo assim, pastora, que nós somos o que as pessoas nos veem. Eu não sou o que eu falo, eu sou o que o outro me vê. É o meu maior testemunho, vamos dizer assim. E essa mulher, ela transmite isso, né? Força, garra, fé, perseverança. E isso traz estímulos para outras pessoas, incentivo para outras pessoas. Não é verdade? Então, glória a Deus pela vida deles. Glória a Deus pela família de vocês. Aleluia. E aí, produção, nossa próxima foto. O que essa foto representa para a senhora? Essa foto aí foi uma conquista minha que eu consegui. Eu faço parte da Associação Abracrim. E nessa associação existem cargos. E quando me chamaram, me convidaram para fazer parte da diretoria, eu quase não acreditei, porque é uma conquista muito grande. Essa associação ela é nacional. E eu disse para minha mãe que eu queria que ela fosse comigo receber essa placa, nessa conquista. Porque, como eu disse para você, eu não fiz a minha formatura, não participei. Não participei porque eu não estava com meu pai, também porque eu cristã, eu não queria estar no meio daquelas coisas todas. Mas cada conquista que eu consigo na minha vida, eu devo a ela e ao meu esposo. Então, eu faço questão de que ela esteja e ele também. Agora, dia 7, amanhã, sábado, eu vou receber outra homenagem. Eu vou ser homenageada lá em Maceió e vou receber uma medalha. E eu já disse para ela, mãe, eu quero que a senhora vá comigo. Glória a Deus. Porque faz parte da minha história. Eu sei o que ela fez de sacrifício. Para hoje, eu sei o que eu sou hoje. Então, quando eu vou para os lugares que eu vou agradecer, eu sempre digo que eu não posso esquecer da minha história, de onde eu venho. Eu venho de uma família pobre, mas de uma mãe guerreira. Aleluia. Que se doa pelos seus filhos, que faz o possível e até, às vezes, o impossível junto com Deus, para nos dar o que eu hoje sou. Então, as minhas conquistas são delas também, é dela também. Amém. Porque ela é minha guerreira, meu exemplo de vida. Para mim, isso daí foi uma conquista de um orgulho para ela,
de todo o tempo que ela passou me ajudando, e até hoje ela faz isso. Glória a Deus. É uma conquista. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz, né? Dai honra A quem tem a honra. quem tem honra. Glória a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus! Que manhã maravilhosa, gente. Oh, que quadro maravilhoso esse, o recordar e viver. É bom a gente recordar. É de momentos bons, com pessoas amadas, com pessoas especiais que fazem parte da nossa história. E aí, produção, nossa próxima foto. Esse é o meu amor. Meu presente de Deus. Meu esposo, eu amo demais. Meu amigo, companheiro. Sem palavras para descrever. Esse homem é amor da minha vida. Glória a Deus. Sabe o meu porto seguro? Aquele que está comigo em todo momento, que me entende quando eu chego em casa. Às vezes eu estou tão... Ele, quando olha para mim, ele já vê, Já sabe. ele já sente. E ele já chega perto de mim, ele faz, como foi o seu dia? Foi um presente que Deus falou para mim em Sergipe, no ano de 1998, que ia me trazer um homem para tomar conta de mim. E esse homem ia ser enviado por ele para enxugar todas as minhas lágrimas. Aleluia. Meu companheiro, Alexandre Cirino, eu amo demais. Glória a Deus. Amém, pastora. Aleluia. Glória a Deus. Amados, é uma manhã maravilhosa. Eu amo esse quadro. Porque esse quadro, além dele, não é só porque ele nos traz emoções, mas é porque ele conta um pouco, né, da história, um pouquinho da história. E aí vocês que estão nos assistindo nesta manhã, né, à medida que a nossa pastora está falando, você vai vendo o quanto que Deus cuida, né, quanto que Deus ele provê. Ela estava em Sergipe, né, pastora? E aí Deus fala com ela, diz que vai estar trazendo uma pessoa, né, para estar junto, para estar sendo o seu companheiro, aquela pessoa que ia estar em todo o tempo ali, ajudando. Então, minha amada, isso é o nosso Deus. É assim que Deus faz. Ele cuida nos mínimos detalhes. Glória a Deus por isso. E aí, produção, a nossa próxima foto tem mais, minha pastora. Tem mais. Tem mais um pouquinho. E aí, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, dessa galera aí, linda e abençoada. Aí foi o aniversário da minha mãe, né? Está ali o nosso apóstolo Josivaldo, que estava conosco. Parabéns, pastor. O senhor completou ano no sábado. Agradecer a Deus. Isso aí é um pedaço da minha história de vida, né? Meu irmão Jó, meu guerreiro, exemplo, Vaval, os meus filhos. Essa lembrança traz para mim um momento de união. Pode estar todo mundo nas suas casas, mas quando a gente diz assim, vamos nos unir para algo, a gente esquece qualquer problema, desavença que sempre tem, e a gente se une no propósito só, estar do lado dela. Glória a Deus. Eu sempre digo que ela é a coluna, que ela é o alicerce, que ela é a minha rainha. Glória a Deus. São partes da nossa família
que Deus nos ensina a amar sem olhar os defeitos, a valorizar porque são pessoas Verdade. e a orar por cada uma, porque são necessitadas. Aleluia, verdade. Pastora, a senhora pode falar o nome de cada um? Assim, Isso aqui para o é pessoal que está nos assistindo. Esse aqui é o meu esposo Alexandre, esse daqui é o meu filho Sanderson. Atrás é a minha filha Alexiane, que foi a que fez o propósito, né, que eu tive o propósito. Ali atrás é o meu filho Melquisedeque, que esses dois aqui são filhos dele, do meu segundo casamento, que é o Alexandre. Aqui a diaconisa Cleide, a Lai, a minha cunhada Paula, meu tio Alex, o apóstolo Josivaldo, a tia Cissá, que está ali, bem Ali aqui atrás, isso, né? tia Cissá, Isso. o meu irmão Josivaldo, atrás a minha sobrinha Esther, que está perto do Jó. Isso aqui, essa galeguinha, é filha do Aqui. Jó. Isso é a filha do Jó. Ah, Esterlane. É o Estelane. Sim. A Damares, né, filha de Gilvânia. O meu irmão Givaldo e a filha dele. E esse aqui é o meu outro filho mais velho, que quem cria são os meus pais. Foi o primeiro neto, eles pegaram para criar e ele só me chama de Jailda, viu? A mãe dele. Aí, às vezes, quando eu digo assim para ele, vou dar uma pisa em você. Ele faz, oxi, você é minha irmã, a minha mãe é de Janete. E ele é meu filho mais velho. Isso aí é uma parte da minha família. Glória a Deus. Falta uma lacuna aqui, que é o meu pai, mas Deus sabe todas as coisas, né? Verdade. Mas é uma família linda, uma família abençoada. Verdade. Glória a Deus. A gente fez surpresa nesse dia para ela, viu? E ela nem esperava. Quando a gente acordou ela de manhã, logo cedo, todo mundo chegando. Cada um chegou com as coisas. Uma fez o bolo, outra fez... Quando ela acordou, que ela viu, ela disse, eu sabia que vocês iam aprontar alguma coisa, porque todo ano a gente faz isso. Glória a Deus. E ela merece. Merece, muito Glória mais. a Deus. E aí, produção, nossa próxima foto. Os meus netos. Essa ali é a primeira minha neta, a Nailene, filha do meu filho Sandro. São lindos, né, todos. Aqui é tudo de um filho só, viu? E é. É, tudo de um filho só, tudo do Sandro, do meu menino mais velho. Essa aqui é o Arthur, a Alessandra, essa é a Nailene, e esse é o Samuelzinho, meu denguinho, que de vez em quando a vovó vai buscar ele para brincar, jogar bola, correr, brincar dentro de casa com ele. São filhos do meu filho Sandro, mais velho. São, para mim, refúgio. Há momentos que eu estou assim, aí eu ligo para a mãe. Agora que esses aqui são grandes, mas aí eu ligo para a mãe do Samuelzinho e digo, posso pegar hoje ele? Ele tem cada história para contar. Parece um menino já grande, velho, tem 4 anos. E é o refúgio que eu tenho. É um amor diferente. É um amor diferente. É um amor diferente. É viver quando os filhos eram pequenos, o que você se doou, porque a gente se doa para criar, e hoje saber que está aí os presentes, que são verdade. Os netos. E eu vejo assim, uma dádiva de Deus, nos permitir, né, ver a nossa geração, né? Permitindo que a nossa geração continue, né, ver os filhos dos nossos filhos. É uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Glória a Deus. E aí, produção? Aí foi uma surpresa que fizeram na minha casa. Esse aqui é o meu filho, Sandro, ele disse que é pai daqueles meninos. Eu estava me recuperando de uma cirurgia que eu tinha feito. A cirurgia tinha até aberto. E estava deitada. E eles chegaram... Chegaram e me chamaram assim para fora. E quando eu saí, estava lá o bolo, o presente. Eu até saí chorando na hora e pedi que eles não tirassem foto, porque
Eu estava passando por um momento muito crítico da cirurgia. E quando eles fizeram esse aniversário para mim, eu me levantei e disse: eu ainda tenho muita coisa para viver. Eu ainda tenho muita história para contar. Glória a Deus. E eu fiz igual aquele hino: sai da caverna, Elias. Aleluia. E eu me levantei e saí da caverna, porque eu estava ali tão triste. E depois desse aniversário, eu meio que fiz assim, espiritualmente. Tomei um banho e disse: espera aí, ainda não é o ponto final, está na vírgula. E me levantei. Glória a Deus por isso. Aí foi um sair da caverna para mim. Foi um sair da caverna. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi e aí, um sair a da senhora caverna. falou algo aí, né, que a senhora ainda, a senhora falou assim, ainda tenho muita coisa para contar. E é verdade. E o Senhor nos deu a oportunidade de, nesta manhã, a senhora estar aqui conosco, contando um pouquinho só da sua história. E glória a Deus por isso. Um pouquinho. Aleluia. E minha pastora, antes de irmos para a nossa última foto, a produção tem uma pergunta para a senhora. Glória a Deus. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar todas as mulheres, em nome da minha esposa, em nome da minha mãe, da minha filha, da minha neta, das minhas pastoras, todas as mulheres pelo dia 8, né, que é depois de amanhã, como também parabenizar a pastora Jailza pelo seu aniversário, que Deus continue te abençoando, que abençoada a senhora já é. Amém? E quero dar um alerta para todas as mulheres que sofrem algum tipo de abuso, seja psicológico ou físico, que entrem em contato com a Central de Atendimento à Mulher, que é o número 180. Não se deixe, nenhuma pressão psicológica. Entre em contato, denuncie. Amém? Vamos à pergunta. Pastora, como o sistema jurídico brasileiro e a Constituição, baseada no artigo 5, se alinham aos valores da justiça que a Bíblia defende para as mulheres? No direito conquistado, a igualdade, a segurança e a valorização. Porque o artigo 5º diz que todos nós somos iguais perante a lei. Mas, se nós vermos realmente, ela está fora disso. A Constituição, os nossos legisladores, eles se preocupam muito em endurecer a lei. Feminicídio, antes era até 30 anos, então eles acharam que aumentou o feminicídio, vamos aumentar a dosagem, a penalidade, de 30 para 40 anos. A medida protetiva, antes era até 6 meses, agora é de 2 anos até 4 anos. O que a gente tem que ver não é endurecer, é ter políticas públicas de valorização a essa mulher. Porque a mulher, muitas das vezes, se sujeita ao homem agressor por dependência física, por dependência psicológica e financeira. Financeira, verdade. E se o nosso gestor se preocupar de ter uma secretaria da mulher, não de enfeite, mas de fato, não a medida protetiva ela não ser feita só no papel, porque papel não dá vida, mas ter gastos e políticas públicas voltadas também para tratar esse agressor e dar segurança a essa mulher, a gente vai ver que realmente o artigo 5º da Constituição ele está sendo válido, a igualdade para todos. A igualdade é tratar, é cuidar, é se preocupar e também gastar o que a gente não vê acontecendo no nosso país. Hoje, muitas mulheres têm medida protetiva que o homem não tem medo. A gente vê muitos casos de homem, a mulher estava com medida protetiva. Sim, mas ele pulou. Verdade. É isso que eu falo no meu livro. Se existisse o mecanismo de
a tornozeleira e o botão do pânico, com o gasto da tecnologia, que hoje é fácil, eu, sendo uma mulher que tivesse uma medida protetiva, você sendo o agressor, eu ia ter um dispositivo que, quando o agressor fosse chegando perto de mim, ia comunicar numa central, que na mesma hora chegava uma ajuda. Mas o legislador acha que não tem para que gastar com a mulher. Minha não pastora, eu tenho isso. comentado com a missionária em casa que, dos últimos anos para cá, a gente vê isso todos os dias nos jornais, que os agressores, os assassinos, eles não se contentam mais só em matar. Tem que ter perversidade, tem que fazer algo que chame a atenção de toda a sociedade, como se ele se alimentasse com isso, não é verdade? Sim, por quê? Eu vou lhe explicar o porquê. Hoje em dia, a palavra da mulher já é tudo. Então, eles ficam com raiva disso, porque a gente sabe que, às vezes, tem mulheres que inventam fatos. A gente tem que ter essa realidade. E aí, o endurecimento das leis. Mas não se preocupa de tratar eles. Eu estava, essa semana, conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ela quem são as primeiras pessoas que têm contato com a gente. São os agentes de saúde. Então, o agente de saúde, Yara, na sua casa, ele conversando com você, ele já pode detectar que você é uma pessoa em situação de violência doméstica. Já poderia levar. E aí a gente já começaria a tratar aquele homem sem ele saber que ele está sendo tratado, porque ele é um possível ou um total agressor de uma mulher. Poderia não ser uma agressão física, mas tem a agressão psicológica, que é a pior. Então, se o nosso gestor pensasse mais nas políticas públicas, ao invés do endurecimento das leis, que é isso que faz com que os homens se revoltem mais, a gente ia ter mais eficácia na Lei Maria da Penha. É verdade. E interessante o que a senhora falou agora, porque a gente já viu casos de mulheres pedir ajuda em um bilhetinho dentro da mochila da criança, né? A criança indo para a escola, e lá a professora vê o bilhete. Não é verdade? Então, isso que a senhora falou em relação ao agente de saúde. Eu trabalhei na Secretaria da Mulher, que a minha mãe foi a que fez o projeto, né? Foi aprovado pelo prefeito, o atual gestor, e uma mulher que sofria 48 anos violência doméstica. 48 anos. Ela veio me procurar e veio conversar comigo. E eu me lembro como hoje que, quando ela chegou, ela disse: eu não suporto mais, eu vivo em cárcere privado. E eu perguntei a ela: o que é que a senhora quer que eu faça? Eu não queria que a senhora levasse meu esposo para ser preso, porque ele já é idoso. 65 anos ela tinha. 48 anos de casada sofrendo. Meu Deus. E quando eu fui na casa dela, ele estava tratando ela em cárcere privado. Eu tirei ela dessa casa. Hoje ela mora perto de mim. E ela me agradece toda vez que ela passa por mim, ela me agradece. Mas eu tive a coragem de ir na casa dela, tirar ela de lá. Quantas precisam fazer isso? É verdade. Né? Quantas estão nesse momento que estão nos assistindo sendo e podem estar passando por isso? E pessoas que você nem espera, missionária. É verdade. Pessoas que você nem imagina vivem violência doméstica. É uma triste realidade. E não está adiantando. A gente percebe que não adiantou aumentar de 30 para 40, de 6 para 2 a 4 anos, porque hoje, se você for contabilizar, estamos no mês de março. Se a gente for pedir para ver quantas mulheres já morreram de janeiro até agora, é um absurdo. Verdade. Então, não está adiantando. O que está faltando é sensibilidade dos gestores e do legislador ao olhar para a mulher de maneira diferente. É verdade.
É desse jeito, gente. Mas ainda temos uma última foto, minha pastora. E aí, produção? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desta mulher. E a dessa mulher que está aí, ela teve sonhos que não pôde ser realizado. Teve projetos que outras pessoas tomaram o nome para eles. Essa mulher que está aí, chorou muitas vezes no silêncio em sua casa, sem deixar o marido ver. Sem deixar os filhos perceberem que eu tenho um filho que ninguém pode mexer comigo, que ele já quer tomar as dores. Essa mulher que tem tanto projeto para São Miguel. E que muitas das vezes fica desenhando em fazer esses projetos fora, porque não tem reconhecimento, porque não tem essa mulher que tem sonhos. Glória a Deus. Projetos no papel de casa, muitos projetos. Sabe, quando eu fiz o projeto da Patrulha Maria da Penha, que foi meu, e eu dei para minha mãe levar para a Câmara, foi aprovado, e o gestor, na hora, vetou. E aí, quando eu vi outra pessoa assumir o meu projeto, eu coloquei a face no pó e chorei muito, porque foi uma história minha de 2008, que eu luto pela violência doméstica e familiar contra a mulher, de entrar nas casas, de tirar mulheres de dentro de casa, da mão do agressor. Tirei muitas mulheres. Conselho da Mulher, que foi criação. O CEAM, que foi eu que trouxe para aqui, para São Miguel, junto com a secretária Jane Vieira. O Centro Especializado, fui eu que trouxe. A Casa da Mulher Miguelense, que foi um projeto meu. Essa mulher que está aí teve muitas das vezes a voz calada, mas não porque eu não queria falar, porque tamparam a minha boca. E eu preferi ficar no silêncio e deixar Deus fazer por mim. A semana passada, eu fui para uma reunião. Eu faço parte da ABMCJ, que é a Comissão de Mulheres de Carreiras Jurídicas. E quando eu entrei na sala, Yara, que eu vi que aquelas mulheres se levantaram para bater palma para mim, não porque a gente quer a glória, não é isso que eu quero. Mas foi aquele momento de reconhecimento. E quando elas disseram assim para mim, fizemos a reunião e a única pessoa que tem capacidade, caráter
e condições de ser a presidente da comissão de ética, ser a sua pessoa, naquela hora me deu vontade de esmurrar a parede da sala e dizer assim, por que não na cidade onde a gente sempre lutou? Onde eu sempre me doei para fazer. Por que tão longe, tão fora de pessoas que não convivem com você? E você vê um reconhecimento desse. Por que não aqui, que todos me conhecem, sabem o quanto eu lutei por isso? Eu sempre digo assim para minha filha, e às vezes para mim mesmo, cada dia que se passa, eu fecho mais um pouco a minha boca, porque talvez o silêncio seja melhor do que falar sem ser ouvida. Essa mulher daí teve muitos sonhos que foram destruídos, apagados e em forma de humilhação, mas eu louvo a Deus por isso. São experiências. Glória a Deus. O próprio Jesus, pastora, ele fala, né, que no lugar dele, na terra dele, ele não pôde fazer muito, porque não houve o reconhecimento, né, a fé, a credibilidade para com ele. Não é verdade? Verdade. Mas nós que conhecemos a senhora, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua determinação. E eu quero dizer algo também para esta mulher que está aqui. Continue. Continue, porque a sua voz ela pode até não estar sendo ouvida por muitos. Não porque a sua voz não está, né, soando, não porque a senhora não esteja falando, mas porque muitos talvez não queiram ouvir. Mas tem aqueles que estão ouvindo. Ainda que seja a minoria, pastora. Mas continue. Continue sendo essa mulher de garra, guerreira, que acredita, né, nos seus objetivos. Essa mulher determinada. Sabemos que não vamos, a gente não vai ser valorizado por todos, mas tem aqueles ainda. Talvez não tenham coragem de chegar para a senhora, né? Como a mulher que a senhora falou, que toda vez que te vê, te agradece. Mas eu tenho certeza que tem aqueles que quando a senhora passa, que quando vê, diz, né, sou grato pela vida dela, sou grato pelas conquistas dela. Sou grato pelo empenho dela. Sou grato porque ela não desistiu. As pessoas que a senhora entrou, né, as mulheres que a senhora tirou dentro dos lares que estavam ali, na mão do agressor, essas mulheres só conseguiram sair porque alguém teve coragem de ir lá. Alguém teve coragem de fazer. Verdade. Então, tudo isso está sendo contado. Ainda que o homem queira tapar os olhos, né, e não valorize. Mas a gente sabe que existe um Deus que é atento a todas as coisas. E foi para isso que Ele te chamou. Para socorrer, né, para ajudar, para falar por aquelas que não podem falar. Verdade. Então, continue, minha amada. Continue, porque sabemos que a recompensa maior vem do Senhor. E eu sei que o que Ele tem para a senhora vai acontecer. Eu creio. Né? Vai se cumprir. Eu creio. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Glória a Deus por esta manhã. Gente, que manhã maravilhosa. Todas as sextas-feiras vocês me escutam falando isso, mas é porque cada sexta-feira é diferente. O Senhor tem uma porção diferente, o Senhor tem um vinho diferente, o Senhor tem
algo novo, algo diferente para nós. E eu sei que vocês que estão aí nos assistindo estão sendo abençoados, tocados, impactados por tudo, pela palavra do Senhor, pelos os louvores, né? Por esse testemunho, por esta mulher que está aqui conosco, que o Senhor, né, nos deu a honra de trazer. Amém? Glória a Deus por isso. Eu já quero agradecer a Deus por esse rico momento. Quero agradecer também a você que está conosco aí, juntinhos, fazendo parte do Conectados em Fé. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, que acreditam no Conectados em Fé. Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire, que Deus abençoe. Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina, que Deus continue abençoando vocês. E a Sano, sanduíche natural, através da Isis Mesquita, que Deus continue, minha amada tia, abençoando. E olha, estamos indo para o intervalo, mas já estamos de volta. Não sai daí, que já estamos de volta com Conectados em Fé. E segue a vinheta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanche de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura.
para o finalzinho do nosso programa. Eu já quero passar as considerações finais para a nossa convidada. Quero agradecer ao programa Conectado em Fé, Conectado em Fé, a missionária Yara. Muito obrigada por estar aqui, me dar esse presente, né, no dia do meu aniversário, estar sendo entrevistada, estar chorando, contando um pouco da minha história. História de uma vida de sonhos, né, de realizações, de propósitos traçados por Deus, porque a gente sabe que tudo isso foi Deus, é Deus e sempre será Deus. Agradecer a Deus pelo meu esposo, né, minha mãe, meu esposo, que foi um dos incentivadores, né, quando eu tive a vontade e a profecia de ser a voz daqueles que não podiam chegar aonde muitos não tinham condições, e ele me deu essa força, né? Ele ficava com as crianças em casa, ia para a faculdade. Agradecer a meu esposo, dizer para ele que eu o amo demais, que ele é muito especial na minha vida. Agradecer a minha rainha, minha mãe, né? Minha princesa, meu exemplo de vida, amo demais a minha mãe. Agradecer aos meus familiares, né? A todos eles que, de uma maneira ou de outra, acreditaram na Geilda, que hoje eu sou. Agradecer principalmente a Deus que as conquistas que Ele me vem dando durante esse tempo da minha vida não têm alterado o meu caráter, não tem me mudado. Às vezes eu estou em lugares com pessoas de níveis que eu jamais pensei que estaria sentado ao lado, de conversar, de vê-los, ouvir a minha voz. Então, eu quero agradecer porque eu sei que é Deus que faz isso. Agradecer porque em todo tempo, em todo momento, Ele tem estado comigo. Glória a Deus. E como Ele diz na palavra dEle, que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, que eu não temesse mal algum, porque Ele estaria comigo. Glória a Deus, é verdade. Então, eu louvo a Deus por tudo, pelos desertos, pelos vales. Eu aprendi que a daça só dá cheiro quando é amassada. Então, eu creio que hoje, para mim ter essa história que eu tenho hoje, eu fui amassada para poder o perfume sair. Amém, minha pastora. Não seria fácil o rei levantar o cetro para mim, se eu não tivesse me preparado antes. E Ele vem me preparando a cada dia. Não é fácil ser barro, mas eu sempre peço para Ele, ainda que fique um vasinho bem pequeno, não saia de mim a sua presença. Eu agradeço a Deus, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer, ou aqui, ou em um lugar que o Senhor abra a porta para que eu vá. Mas a história ainda não pode terminar, porque o ponto final, só quem dá é Deus. E eu tenho certeza que ainda está na vírgula. Muito obrigada por tudo. Amém. Glória a Deus. Minha pastora, fale dos cultos, né? Faça um convite para o pessoal que está nos assistindo, para nesse domingo estar cultuando junto com vocês.
Os cultos da igreja onde eu congrego, que é a Pentecostal Só Jesus Salva, lá em cima no Hélio 3, os cultos na sede é dia de quarta, sexta e domingo. Domingo agora nós vamos ter a grande Santa Ceia. E vai ser na sede do Hélio Jatobá 2, se eu não me engano, a Santa Ceia, porque nesse sábado passado, no domingo passado, foi na sede. Aí tem o da pastora Gilvânia, tem o do pastor Júlio e tem o do missionário Felipe. Na igreja da pastora Gilvânia, os cultos é dia de terça, dia de quinta e no domingo. E vocês são nosso convidado todo especial para sentir a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus e ver quais os propósitos que Deus tem para a minha e para a sua vida. Amém, glória a Deus. E, pastora, fale só um pouquinho do seu livro, que vai ser lançado ainda este ano. Esse livro meu, ele é o livro Reconstruídas. São histórias de mulheres que eu trabalhei de 2008 até agora, né, que eu continuo ainda atendendo a mulher em situação de violência. Mulheres que eu consegui ajudar a elas vencerem, se reconstruírem e dar um novo rumo para a sua vida. Mulheres que saíram de lá, de baixo. Mulheres que acharam que não tinha jeito para ela, que elas não iam conseguir vencer porque eram dependentes financeiramente do companheiro, que eram dependentes emocional, por causa dos filhos. E nós fomos mostrando estratégias. Eu faço parte da Comissão Estadual da Mulher, da OAB, Maceió, e a gente faz muito esse trabalho. Então, nesse livro, Reconstruídas, a gente ensina a mulher a vencer tomando posse de si mesma, porque nós, mulheres, temos condições de crescer, vencer e construir. Essas mulheres foram reconstruídas depois de uma situação de violência doméstica vivida. Venceram com o trabalho, venceram com o estudo e venceram com a transformação de vida, se valorizando em primeiro lugar. Amém. E vai ser lançado esse ano? Esse ano. Já tem um que já está sendo lançado na Amazônia. E ele é sobre o atendimento à mulher em situação de violência, a mulher que fica em silêncio, né? Esse outro livro meu é para ajudar essa mulher a procurar ajuda. E esse daí já são as mulheres que venceram e se reconstruíram, mulheres que se ajudaram para vencer. Amém. Glória a Deus. Eu também já quero passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. E, mais uma vez, dizer a todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência que não se calem. Entre em contato com o Centro de Atendimento à Mulher, através do número 180. Amém? Pedir a todos que continuem assistindo o Conectados em Fé, aqui no canal ATV da gente, toda sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Comente, compartilhe, curtam, mas também não deixe de acompanhar a missionária Yara em suas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e o Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. Muito obrigado e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. É isso aí, gente. Chegamos no final de mais um programa Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a vocês que ficaram conosco aí, juntinhos, conectados. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Quero agradecer também a pastora Geilda por nos dar a honra de estar conosco nesta manhã. Que Deus continue, minha pastora, te abençoando e te usando por onde Ele quiser te levar, né? Feliz aniversário, amém? Que Deus te cubra de muitas bênçãos, de grandes realizações da parte do Senhor. Quero agradecer também a você, a todos que fazem parte do Ministério Betel, nosso apóstolo, nossos pastores, vocês também que são de outras denominações, que nos acompanham, que nos assiste, que Deus continue abençoando vocês,
cada vez mais, em nome de Jesus. E olha, não fique em casa, a pastora já falou, os dias de culto, tem culto amanhã no ministério, qual ela congrega, ali no Hélio 3, não é isso, pastora? Vai lá, você que mora aí em cima, vai cultuar, vai adorar o Senhor, não fique em casa. Temos culto também no Ministério Betel, sede, a partir das 18 horas. Então, olha, vem adorar conosco, vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor Jesus. Beijo no coração, um ótimo final de semana, domingo, né, o Dia das Mulheres. Então, você, mulher, né, sinta-se abraçada por todos que fazem parte do Conectados em Fé. Que Deus continue te abençoando, te fazendo uma mulher guerreira, uma mulher de fé, uma mulher autêntica e, acima de tudo, uma mulher temente ao Senhor. Amém? Beijo e até a próxima sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações e a família de teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É em ti, é contigo e é por ti. E de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.